Tem coisas que ninguém precisa dizer em voz alta, porque o comportamento já grita por si só. Você já percebeu quando alguém tenta forçar demais uma narrativa? Quando a tentativa de parecer equilibrada começa a escorregar em cada gesto, cada olhar, cada exagero? Pois é, tem algo se revelando, e não é você quem está dizendo, é a realidade que está expondo tudo. Algumas máscaras não caem, elas se desintegram diante do olhar atento de quem enxerga além. E o mais interessante, quem antes parecia no controle, agora se tornou refém da própria obsessão. Neste vídeo, você vai entender por que certos comportamentos estão despertando tanta desconfiança, porque mentiras, manipulação, obsessão e instabilidade estão colidindo com o olhar de quem já não é mais ingênuo. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E o que vamos revelar aqui hoje é mais do que um desabafo, é discernimento espiritual afiado como espada. Prepare-se para enxergar o que muitos ignoraram por tempo demais. E se você quer fazer parte de uma comunidade que vê além das aparências, fortaleça esse movimento agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Em certos momentos da vida, a verdade se apresenta sem cerimônia, e não precisa muito esforço para enxergar quando alguém perde a medida. A linha entre preocupação e obsessão é fina, mas quando ultrapassada, se transforma em espetáculo. Um daqueles que ninguém pediu, mas que todo mundo assiste. Curioso, atento e em silêncio. E agora, ela virou o centro desse palco que ela mesma construiu. É estranho, não é? Ver alguém que antes era discreta, agora se contorcendo, publicamente, tentando manter uma imagem que já não convence. Os gestos estão diferentes, a fala está acelerada, os olhos denunciam algo que a boca não confessa. O desconforto virou vício e ela não consegue mais esconder. A necessidade de parecer no controle virou uma performance forçada. A plateia percebe, as pessoas ao redor notam as mudanças sutis que revelam o caos interno. Aquilo que era feito nas sombras, agora acontece sob os holofotes do cotidiano. Já não é necessário investigar, basta observar. E cada atitude dela é como uma nova cena de uma novela que todos sabem onde vai dar. Ela pensa que ainda está no comando da narrativa, mas a própria narrativa virou contra ela. Quanto mais tenta provar que é equilibrada, mais escancarada fica a instabilidade. A obsessão se tornou um fardo pesado demais para disfarçar, e todos estão assistindo sem que ela perceba o quanto está se expondo. A verdade está se revelando sem esforço. Esse vídeo é um convite para você enxergar o que está diante dos olhos, mas que poucos têm coragem de interpretar. A obsessão, quando exposta, revela não só a verdade sobre o outro, mas também o quanto você cresceu por não revidar. Você não está em guerra, está em paz. E é justamente isso que incomoda quem vive do caos. Ela achou que tinha tudo planejado, que bastaria plantar algumas dúvidas, sussurrar algumas mentiras, para que você fosse desacreditado. Mas o efeito foi o oposto. O exagero matou a credibilidade. E quem prestava atenção começou a juntar as peças do quebra-cabeça com desconfiança nos olhos. É curioso como quem quer manipular demais acaba perdendo o próprio roteiro. As histórias começaram a se contradizer. Uma hora era uma coisa, depois era outra. E em pouco tempo, quem ouvia já não sabia mais o que era verdade ou invenção. Isso não é acaso, é o desespero falando alto. As palavras dela deixaram de ser convincentes. Agora são apenas ruído de fundo, para quem já percebeu que existe uma tentativa desesperada de influenciar. O problema não foi a mentira em si, foi a constância, o exagero, a frequência com que ela tentava te rotular. Quem está bem resolvido não precisa provar tanto. Você não teve que levantar a voz ou sair explicando sua versão. Bastou manter sua coerência. E nisso está sua força, quando você segue firme no que acredita. Quem tenta te empurrar para o chão acaba tropeçando sozinho. E é exatamente isso que está acontecendo diante dos olhos de todos. Essa é a ironia divina agindo em silêncio. Quem armou o laço está presa nele. E esse vídeo vai te mostrar como reconhecer esse tipo de manipulação sem perder sua essência. Porque quando você entende que o ataque é reflexo da fraqueza alheia, tudo muda. A verdade se defende sozinha.
Mentiras são como lâminas afiadas. Quem tenta o acé-los para ferir os outros, corre o risco de se cortar. E é isso que ela não previu. Ao te atacar com falsidades, não percebeu que estava se machucando também. Porque a verdade tem um jeito misterioso de se vingar. Ela espera, e a espera tem fim. Aos poucos, cada invenção, cada história distorcida, vai mostrando o quanto ela está disposta a manipular. E quando isso fica evidente, até quem queria acreditar já não consegue mais. O teatro perde o brilho. O personagem não convence. A plateia começa a se levantar. O que era para ser um controle sutil virou um desastre público. Pessoas estão comentando não com raiva, mas com aquela sobrancelha levantada de quem já entendeu. As mentiras não apenas falharam, elas viraram provas. Provas da obsessão, da instabilidade, da necessidade desesperada de controlar o que não é dela. Você se manteve em silêncio, mas seu caráter falou mais alto. E o contraste é gritante. Enquanto ela grita, você permanece. Enquanto ela se debate, você caminha. Enquanto ela tenta controlar, você vive. E isso é insuportável para quem precisa de drama para se sentir viva. Esse vídeo não é só uma reflexão, é uma revelação. Uma lâmina não deve ser empunhada por quem não sabe lidar com o próprio reflexo. E a cada tentativa de distorcer sua imagem, ela mesma revela quem é de verdade. A exposição não veio de fora, ela foi construída por dentro. Em algum momento, você se perguntou se estava exagerando, se talvez fosse coisa da sua cabeça. Mas acredite, não era. Você apenas captou cedo o que os outros estão começando a enxergar agora. Não é sobre você. É sobre o comportamento dela que está falando mais alto que qualquer argumento. Tem gente que tenta disfarçar desequilíbrio com sorrisos ensaiados, mas a alma não mente. E com o tempo, o que está por dentro começa a vazar nas atitudes. A necessidade de controlar, de difamar, de manipular. Tudo isso salta aos olhos. E quem antes duvidava de você, agora começa a ligar os pontos. Enquanto ela tenta justificar suas ações, o próprio comportamento entrega tudo. O exagero, o tom de voz, a repetição obsessiva do seu nome em conversas que não pediram. É como se você estivesse morando de graça na mente dela. E as pessoas notam, mais do que isso, começam a se incomodar. Você não precisou se defender. A verdade está fazendo esse trabalho sozinha. E quando o desequilíbrio de alguém se torna mais evidente do que qualquer palavra que você diga, o julgamento já está formado, não por vingança, mas por observação. O comportamento dela é a prova mais forte que existe. É por isso que esse vídeo é tão importante. Ele mostra que você não está louco, nem exagerando. Você está vendo com os olhos do discernimento. E quem tem discernimento espiritual, sabe? Quando a alma adoece, o corpo fala. E nesse caso, o comportamento dela está gritando a verdade que ela tentou esconder. Se em algum momento até aqui você sentiu que esse vídeo falou diretamente com a sua alma, considere retribuir com um gesto simples que ajuda muito o nosso trabalho. Aqui embaixo do vídeo tem uma opção chamada Valeu. É só clicar ali para enviar uma contribuição e fortalecer esse canal que existe para despertar consciências e trazer verdades que muitos evitam dizer. Esse apoio é o que nos permite continuar trazendo conteúdos profundos, sinceros e espiritualmente alinhados com quem realmente precisa ouvir. E agora que você já entendeu como a verdade se impõe, mesmo em meio ao caos, presta atenção no que vem a seguir, porque a queda dela ainda está só começando. A verdade tem um poder silencioso. Ela não precisa de espetáculo, nem de justificativa. Enquanto alguns berram para serem ouvidos, a verdade caminha em passos firmes, serenos e certeiros. E é isso que está acontecendo com você. Sua postura está falando mais alto do que qualquer acusação que ela tentou criar. As pessoas estão enxergando. Mesmo que não digam nada de imediato, já perceberam que tem algo errado. E essa percepção vai crescendo, se espalhando, gerando questionamentos silenciosos. Você não precisou confrontar, não precisou se explicar, bastou ser constante, coerente e verdadeiro. Cada vez que ela tenta te apontar como desequilibrado,
o universo responde com contraste. Porque quem está em paz não precisa atacar. Quem vive em luz não precisa manipular sombras. E isso se torna evidente para quem está por perto. A paz que você carrega virou uma lente que expõe o caos dela. Tem verdades que não se dizem, elas se revelam. E quanto mais ela tenta se esquivar, mais visível se torna a desconexão entre o que ela diz e o que ela demonstra. É como se a realidade tivesse cansado de ser manipulada e agora começasse a se ajustar sozinha. Nada mais precisa ser forçado. Esse é o poder da verdade. Ela se sustenta, ela se impõe, ela não implora por validação, porque carrega em si mesma a força que dissolve qualquer mentira. E nos próximos minutos, você vai entender por que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer argumento, inclusive o seu. Você já reparou como seu silêncio incomoda? Não é um silêncio qualquer. É aquele tipo de silêncio que fala, que pesa, que revela. Porque quem está em paz não precisa se justificar. E isso provoca, profundamente, quem vive tentando construir uma narrativa falsa. A ausência de resposta vira espelho. Ela espera reações. Ela precisa delas para manter o controle da cena. Mas você não reage. E é exatamente isso que tira o chão. Quando você não entra no jogo, o jogo perde o sentido. E então, a peça que ela escreveu começa a desmoronar sozinha, cena por cena, sem plateia. O silêncio é uma linguagem espiritual. Ele não é omissão, é sabedoria. E nesse caso, ele se tornou o som mais alto do ambiente. Enquanto ela repete frases, insinuações e distorções, você permanece. E essa permanência serena e firme incomoda mais do que qualquer confronto direto. As pessoas percebem, sentem o desconforto dela e a tranquilidade que emana de você. E essa comparação é inevitável. Quem está estável não precisa provar. Quem fala pouco e anda certo tem mais credibilidade do que quem fala muito e tropeça em contradições. A presença silenciosa do justo denuncia o injusto. Continue atento, porque o que vem a seguir é revelador. Seu silêncio não só tem sido arma, tem sido escudo. E daqui em diante, cada tentativa dela de te provocar será mais uma prova da prisão emocional em que ela mesma se colocou. Fica por aqui, a exposição está só começando. Quem vive tentando controlar o outro não percebe quando perde o controle de si. E agora ela está presa nos próprios pensamentos, nos próprios sentimentos distorcidos, em cada plano falho que tentou executar. A obsessão virou rotina, e a rotina virou cárcere emocional. O mais impressionante é que ela ainda acha que está no comando, mas a verdade é outra. Cada atitude, cada comentário, cada tentativa de influenciar os outros está vindo do mesmo lugar: desespero. A prisão não é feita de grades, é feita de foco exagerado, de controle forçado, de manipulação constante. A vida dela parou, tudo gira em torno de você, e isso tá ficando claro para quem observa de fora. Os mesmos assuntos, os mesmos ataques, a mesma tentativa de se fazer de vítima. O ciclo é tão repetitivo que se tornou previsível. E previsibilidade é sinal de prisão, não de liberdade. Você não tem culpa disso. A sua presença, firme e verdadeira, apenas iluminou o que já estava em desequilíbrio. A obsessão não nasceu agora, só ficou impossível de esconder. E o que era para ser uma estratégia virou um descontrole emocional escancarado aos olhos de todos. Esse é o ponto sem volta. Quando a obsessão domina, até o que era racional vira exagero. E no próximo trecho, você vai ver como essa prisão emocional começa a afetar não só a mente dela, mas também sua reputação, suas relações e a forma como os outros a enxergam. Ela pensou que poderia controlar a história, escolher os personagens, manipular os fatos, decidir quem era o vilão, mas esqueceu de um detalhe: a realidade não se deixa controlar por muito tempo. Ela é teimosa, incômoda e cedo ou tarde grita mais alto que qualquer mentira bem contada. A cada tentativa de criar uma nova versão dos fatos, a própria verdade dava um passo à frente.
E isso começou a causar desconforto. O que parecia coerente começou a se contradizer. O que parecia confiável começou a gerar desconfiança. A narrativa começou a ruir sozinha. As pessoas começaram a comparar falas e atitudes, a juntar datas, reações, gestos, e tudo começou a fazer menos sentido do que ela esperava. A exposição começou a surgir não por causa de um ataque seu, mas pela incoerência que ela mesma alimentou. E quando a realidade fala, até os surdos escutam. A tentativa de controle virou fragilidade, a mentira virou fardo, a máscara virou peso. E agora, manter a pose exige um esforço tão grande que ela já não consegue disfarçar o cansaço. O olhar está diferente, o corpo fala, o tom de voz entrega. A verdade está escapando por todos os lados. Continue aqui, porque na sequência você vai perceber como essa exposição começa a se tornar insustentável. E o pior de tudo, quanto mais ela tenta esconder, mais visível se torna. A realidade sempre cobra. E quando cobra, não dá desconto. O corpo resiste, mas a mente tem limites. E agora, ela está chegando perto deles. As contradições, a exaustão emocional, o esforço constante para manter a pose, tudo isso está cobrando um preço alto. A estrutura mental começa a rachar e o colapso silencioso se torna visível nos detalhes. Ela não percebe, mas cada atitude entrega. As pausas longas nas conversas, os olhares vagos, as respostas atravessadas, nada mais parece natural. Está tudo milimetricamente forçado. E quem convive com ela começa a notar que o desequilíbrio não é apenas momentâneo, é profundo. As tentativas de manter o controle viraram um fardo impossível de carregar. E quem observa já não consegue fingir que está tudo bem. Pessoas que antes a apoiavam agora se afastam com cuidado. O olhar muda, o tom muda, as relações mudam. O colapso está se tornando evidente. Você não teve que expor nada. A verdade está se revelando por contraste. A sua paz virou farol. A instabilidade dela virou alerta. E mesmo quem ainda tenta justificar suas ações, no fundo, sente que algo está fora do lugar. Porque a verdade espiritual tem peso e está pairando no ar. Preste atenção no que vem a seguir. Porque quando a mente entra em colapso, o próximo passo é a perda total de controle. E isso vai fazer com que até quem era cúmplice comece a mudar de lado. A queda não é só interna, ela começa a ganhar voz nas conversas. E aí, não tem mais como esconder. O que era para ser um ataque virou uma confissão pública. Cada tentativa dela de te expor acabou mostrando ao mundo o quanto ela está obcecada. Não foi você quem se denunciou, foi ela. Em cada detalhe, a vontade de destruir virou um espelho, e o reflexo está assustando quem vê. A manipulação, ao invés de te enfraquecer, está fortalecendo sua imagem, porque quem é verdadeiro não precisa se defender com palavras. A coerência fala mais alto, e quando alguém tenta te atingir com mentiras, mas tropeça nos próprios exageros, fica claro quem está desequilibrado. O público não é bobo, observa tudo, e mesmo em silêncio, forma opiniões. Quem fala demais, mente. Quem insiste demais, esconde. E é nesse excesso que ela está se entregando. Os ataques, as indiretas, as conversas forçadas. Tudo isso está sendo anotado na mente de quem assiste. Ela está deixando rastros. Cada exagero vira evidência. Cada contradição vira argumento contra ela mesma. É como se estivesse montando, sozinha, o dossiê da própria queda. E você apenas continua firme, calmo, sem precisar provar nada, porque a verdade não precisa correr, ela alcança. E o mais impressionante é que ainda vem mais, porque toda essa tentativa de destruição, que parecia silenciosa, agora está virando tema de conversa em rodas onde ela jamais imaginou. E no próximo trecho, você vai entender como o próprio ambiente começa a responder, como se o universo, aos poucos, estivesse corrigindo a rota. Ela treinou sorrisos, ensaio atrás de ensaio, olhos calculados, falas controladas, postura ensaiada, tudo isso para parecer estável, serena,
madura. Mas a verdade é que essa atuação exige uma energia que já está se esgotando, e a máscara começa a escorregar. O personagem que ela criou já não convence mais. A performance de vítima, a fala doce com veneno oculto, o tom de falsa empatia, tudo isso está se desfazendo. Aos poucos, os outros começam a enxergar aquilo que você já sentia há muito tempo. Nada é real. As reações desproporcionais se tornam mais frequentes. A impaciência aparece nos detalhes, os olhares de julgamento, as interrupções nervosas, as tentativas de justificar o injustificável. O falso equilíbrio se desfaz diante da pressão e o mundo começa a ver as rachaduras. O mais curioso é que ela acha que ainda está no controle, mas o público já não compra a imagem. Quem antes era convencido pelo discurso agora presta atenção no comportamento. E a dissonância é clara. O que ela diz não combina com o que ela faz. E ninguém consegue sustentar isso por muito tempo. E tem mais vindo aí, porque quando a máscara cai, o que sobra é o rosto no da verdade. E a próxima parte desse vídeo vai te mostrar como essa queda da personagem abre espaço para algo ainda mais revelador. Um colapso emocional que nem ela mesma vai conseguir esconder. Observar alguém gastar tanta energia tentando provar algo contra outra pessoa causa desconforto. E esse desconforto está se espalhando, porque já está claro, ela não fala de outra coisa. Seu nome virou assunto recorrente. E isso, para quem está ao redor, é sinal de alerta. A obsessão começa a incomodar. O olhar dela te procura mesmo quando você não está. Os gestos dela reagem a você mesmo em sua ausência. É como se a sua existência fosse o ponto central da vida dela. E ninguém vê isso como normal, muito menos saudável. O problema é que quanto mais ela tenta parecer apenas preocupada, mais evidente fica o desequilíbrio. A frequência com que ela menciona você em conversas aleatórias, a forma como se envolve em tudo o que te cerca, até os mínimos detalhes, são acompanhados com intensidade suspeita. Pessoas começam a se afastar, não por maldade, mas por instinto. O exagero afasta, o foco excessivo assusta, porque ninguém quer estar perto de alguém que vive em função de destruir outro. Isso gera insegurança, tensão e um tipo de energia que contamina o ambiente. E esse afastamento vai crescer, porque daqui para frente, quanto mais ela tentar te atingir, mais vai evidenciar que não vive sem te observar. E o próximo momento do vídeo vai te mostrar como isso começa a impactar diretamente a forma como os outros tratam ela. A obsessão está virando isolamento. É estranho como, de repente, as pessoas começam a te olhar diferente. Não com dúvida, mas com respeito silencioso. Elas não te dizem diretamente, mas algo na postura delas mudou. É como se finalmente estivessem enxergando o que você sempre viu, mas não pôde provar. A verdade, agora, está chegando até elas por conta própria. Como se Deus estivesse soprando nos ouvidos delas aquilo que você sussurrava em oração. Você não precisou gritar, nem se defender publicamente. Seu comportamento, seu silêncio, sua constância fizeram mais do que 1000 argumentos fariam. Enquanto ela se expunha com atitudes cada vez mais exageradas, você permaneceu. E isso foi suficiente para que a balança começasse a virar. A verdade tem esse jeito curioso de agir. Ela se revela nos bastidores, nos detalhes que ninguém consegue controlar. Quem antes te evitava, agora observa com mais cautela. Quem te julgava, começa a se questionar. E aqueles que estavam do lado dela, começam a sentir que algo não bate. É um processo invisível, mas real. Não é mágica, é consequência espiritual. Quando a luz permanece firme, as trevas não resistem. E a incoerência começa a incomodar quem tem o mínimo de sensibilidade. As conversas mudam, os grupos comentam, as perguntas surgem, as dúvidas que antes recaíam sobre você agora pairam sobre ela. Não é vingança, é revelação, é o universo devolvendo equilíbrio às coisas. Porque uma mentira pode até ser bem contada, mas nunca sustentada por muito tempo. A verdade, mesmo calada,
se impõe, e ainda tem mais por vir. Porque quando a verdade começa a cair no colo das pessoas, ela não para, ela se espalha, ela se fortalece. E no próximo momento, você vai perceber como esse processo natural começa a virar uma proteção espiritual. Não é só exposição, é libertação. O contraste agora é nítido. De um lado, o descontrole. Do outro, a firmeza. De um lado, os rompantes, os excessos, as reações desproporcionais. Do outro, a serenidade de quem sabe quem é. Enquanto ela desaba emocionalmente, você permanece como se nada tivesse sido tocado. E essa diferença virou a principal referência para quem observa de fora. O caos dela só evidencia sua estabilidade. Ela esperava que você reagisse, que surtasse, que perdesse a postura. Mas não aconteceu. E quanto mais ela se desgasta tentando te provocar, mais você cresce no silêncio. Não porque você está ignorando, mas porque entendeu que não precisa disputar espaço com a desordem. Sua presença virou uma parede intransponível, e essa firmeza virou uma muralha espiritual. O mais interessante é que, agora, as pessoas começam a confiar mais em você, sem que você peça, porque a verdade atrai, a paz contagia, e a coerência conforta. O que era dúvida virou credibilidade, e o que era ataque virou testemunho, não pelo que você disse, mas pelo que você representa. O equilíbrio tem poder. Enquanto ela escorrega nas próprias emoções, você pisa firme. Cada passo seu, cada decisão sua, reforça quem você é. O que antes era questionado agora virou referência. As pessoas notam quem está inteiro e quem está em pedaços. Não é julgamento, é discernimento natural. E a diferença entre vocês dois está cada vez mais evidente. O que vem agora é ainda mais forte. Porque a queda dela não é mais só emocional. Começa a tocar a reputação, a forma como ela é tratada, recebida e lembrada. E você vai entender como a ruína, construída por obsessão, se transforma em ruína pública. Fique atento, porque a exposição está só começando. No início, tudo era sutil. Olhares enviesados, comentários estratégicos, insinuações disfarçadas, uma campanha feita no escuro, com cuidado para não parecer o que realmente era. Mas os bastidores não resistiram ao peso da verdade. O que era escondido agora está sendo revelado sem esforço. E o que era uma estratégia discreta virou um escândalo emocional. As máscaras já não seguram mais. O que antes passava despercebido agora chama atenção. As atitudes estão tão desalinhadas que se destacam mesmo entre os desatentos. A instabilidade que ela tentava negar agora se exibe por vontade própria e ninguém mais consegue ignorar. A obsessão virou espetáculo involuntário. Você não teve que expor nada, a própria vida fez isso. E isso é importante destacar, porque quem se prende à manipulação não percebe que, um dia, será vítima da própria armadilha. Ela tentou esconder, mas o disfarce cansou. O tempo revela o que o esforço tenta esconder. E agora, o que era sussurro virou comentário geral. As pessoas estão falando não por maldade, mas por instinto de proteção. Perceberam que há algo errado, que a constância virou fixação, que a narrativa virou delírio, e o julgamento não precisa mais de provas. As atitudes já mostram tudo. A imagem que ela construiu está ruindo diante dos próprios olhos. E o mais simbólico é que essa queda está acontecendo em silêncio. Do seu lado, você não moveu uma peça, e mesmo assim, a verdade está vencendo. E na última parte deste vídeo, você vai compreender por que essa exposição não é apenas justiça, é restauração espiritual para você e para quem ainda precisa despertar. Essa história que você acabou de acompanhar não é apenas sobre exposição, é sobre discernimento, restauração e libertação. Você não chegou até aqui por acaso. Algo dentro de você está sendo curado, revelado e reposicionado. Quando a mentira colapsa, a verdade se levanta com autoridade. E se você sente isso, é porque faz parte do mover. Você não precisa mais correr atrás de explicações. O que antes era confuso, agora começa a fazer sentido. E o que antes te feria, agora te fortalece.
Essa não é apenas a queda de uma máscara, é o renascimento da sua clareza, sua paz, sua firmeza e sua verdade estão vencendo sem que você precise gritar por vitória. O tempo sempre revela quem é quem. E agora, quem te atacava com palavras está sendo julgado pelos próprios gestos. Não há mais esconderijo para a obsessão, para a instabilidade, para a manipulação disfarçada de preocupação. A exposição não é escândalo, é justiça silenciosa. É o ciclo espiritual se encerrando. E diante de tudo isso, o seu papel não é se vingar, é permanecer firme, crescer, evoluir. Não baixe seu padrão para provar nada a ninguém. Quem precisa ver já está vendo, quem precisa saber já está percebendo, e quem precisa sair da sua vida está sendo removido pelas próprias atitudes. Agora, me responde, você vai guardar essa verdade só para você, ou vai fazer com que mais pessoas enxerguem o que muitas vezes não tem coragem de nomear? Comenta aqui embaixo o que esse vídeo despertou em você. Abre seu coração, esse espaço é feito para isso. Sua dor é válida, sua jornada é sagrada. E se esse conteúdo te fortaleceu de alguma forma, deixa o seu like, ativa o sininho. E se ainda não está inscrito, faz isso agora. Aqui é a casa dos que enxergam além da aparência. Aqui é a comunidade dos despertos. E se quiser nos ajudar a continuar produzindo verdades como essa, clique em valeu aqui embaixo e fortaleça essa missão com o que tocar seu coração. Compartilhe esse vídeo com quem precisa de clareza. Tem gente sofrendo em silêncio por não saber dar nome ao que está vivendo. E uma palavra como essa pode ser exatamente o que vai tirar alguém da culpa e levar de volta para a verdade. Espalhe discernimento, espalhe luz, espalhe força, porque, no fim das contas, a grande revelação é essa. Você nunca foi o problema, você foi o gatilho da revelação. E agora que tudo está exposto, você já não precisa mais se esconder. Chegou a hora de caminhar com autoridade, com presença, calm, destino, e com olhos que sabem exatamente quem está do seu lado e quem nunca esteve.